pessoal! Ei, da poltrona! Começou mais um Café e Comunhão. Nossa, e o Deus. tema dessa semana é influenciado ou influenciador. Amém. O que você é? Agora a gente vai colocar essa pepita na roda pra gente discutir. Verdade. Estamos aqui com o Pedrão. Amém. Jesus é o Senhor. Prazer você estar aqui conosco. Saulinho, Amém, Jesus Senhor. Gerão, Amém. o Gão que tá filmando a gente. Fala, Hugo. Verdade, Hugo. Então, gente, vamos colocar essa pauta na roda. Hoje a Sim. gente vê na sociedade em si que, cara, tá complicada a sociedade hoje, né? Verdade. Sofre uma crise de identidade ideológica, religiosa. Sim. E nesse contexto, principalmente os jovens que estão inseridos, sofrem muito com isso. Um ambiente de pressão, né? Eu acho que eles têm muita dificuldade em tomar uma posição. Todos nós temos. Né? A gente acaba sofrendo muitas influências externas. Né? O que vocês pensam? Né? Como que é o dia a dia de vocês? O que vocês acham que pode mais influenciar? O que você acha, Pedrão, tio? Eu acho que todos nós somos jovens um dia, né? Hoje ainda somos jovens, mas né, não temos mais os nossos 15 anos de idade. Mas hoje, como você até disse, hoje são muitas coisas, né, que são apresentadas para vocês a todo momento como opção assim, de escolha ou estilo de vida, né? Então e esse estilo de vida de um jovem, né, ele vem mudando, né, de acordo com os séculos, vamos falar, né, passado, tudo vai mudando, as décadas, né, sempre tem algo novo oferecendo para a juventude, porque é a partir da juventude que você forma as suas opiniões, não é verdade? Que você toma as suas decisões mais importantes, que você vai trilhar o seu caminho. E no caso hoje, nós estamos aqui principalmente para tratar de assunto relacionado ao nosso espírito, né, a nossa vida espiritual. Então para isso nós estamos hoje falando, né, nessa questão de ser influenciador, né, ou se deixar influenciar, vamos falar assim. Né? Então essa é a questão. Então hoje o jovem realmente tem que se posicionar e saber como tomar uma direção. E realmente não é fácil tomar, às vezes, fazer a escolha correta. Né? Realmente, a gente pode ver que... Vamos lá, vamos pegar o ambiente que o jovem frequenta, atualmente, está inserido. Escola, o que mais? Me ajuda. Trabalho, faculdade. Dentro de casa, Sim. ele tem ali um mundo, né, por meio da internet, Sim. televisão. Então, assim, mídias sociais. o jovem, ele recebe muita informação hoje. verdade. Bastante informação. Então, ele criar uma personalidade, uma identidade, isso é algo extremamente difícil. Extremamente E é extremamente difícil. importante, né? Aí que tá, eis a questão. É muito Um cristão, né, um jovem que recebeu a vida de Deus, ele precisa ter esse discernimento. Ele precisa ter essa identificação, essa identidade, saber quem que ele é. Só que ele convive, tipo, ele é um jovem cristão, certo? Sim. Só que ele está convivendo com as pessoas que às vezes não têm a mesma fé que ele tem. Exato. E não são Geralmente- pessoas ruins, Geralmente é assim, né? certo? E às vezes ele tem medo de se posicionar, do que falar, como agir. E ele acaba sendo influenciado por aquele ambiente ou por aquelas amizades. Eu acho que o que mais influencia hoje em dia é uma amizade. É amizade. Eu vejo que Com o jovem certeza. ele tem medo de ser julgado, né? Sim. Então ele está no ambiente que ele se encontra lá, ele quer participar daquele ambiente, ser aceito, Ser né? aceito, essa é a palavra. Sim. A questão dele ser aceito, ele acaba meio que misturando um pouco do que ele é com o que as pessoas que estão ao redor dele passam para ele. Então, no fim das contas, você acaba sendo, né, meio que uma mistura das pessoas que estão ao seu redor. Você me fez lembrar de uma palavra, conformação. Sim. Cara, isso aí é algo... Romanos 12. Romanos É 12. verdade. Conformação. Vamos Não, ver. seria interessante nós lermos Sim. esse versículo. Você tá aí, ô Sim, Rogério? Romanos 12, Sim. 2. Não, você mesmo lê para nós. Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só um instante, irmão. Rogério, como é que tá na sua Bíblia, Everett? A sua tá diferente. Tá. Deixa eu Lê dar pra uma- nós aí, só É essa King James, parte A. né? Só essa King parte A. King James. Romanos 12,
12, qual que é o versículo? O versículo 2. 2. 1 e 2, ou Não, só o 2, essa É o parte 2. que fala E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, sistema isso. deste Olha, perfeito. mundo. mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem duas coisas aí. A questão de não me conformar a este século, segundo essa... O sistema desse Não me mundo. conformar na questão de não tomar a forma. Sim, não é isso? perfeitamente. E outra Só questão... Maria vai com as outras, né? Vamos É, a falar Maria vai com as francamente. outras, exatamente. Não ter Não personalidade. seja Não ter personalidade. Perfeitamente. E a outra questão de conhecer a vontade de Deus. Sim. Mais do que conhecer, né? Experimentar a vontade de Deus. Com uma atenção de que a vontade de Deus é boa, perfeita Perfeita E e agradável. 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 Agora eu enxergo outra questão aí também. O jovem, quando ele está num ambiente, se ele não tiver muito bem embasado na verdade, na palavra, Sim, ele acaba sendo influenciado. ele acaba sendo. Então a palavra é que vai sustentar ele naquele ambiente. É verdade. É E verdade. ele tendo essa, né, ele tem uma referência muito boa, Sim. ele consegue ser luz para o mundo ali. É isso que Agora, você tocou no do ponto. contrário, ele acaba sendo influenciado e Exato. o mundo acaba Você engolindo ele. tocou num Sim. ponto importantíssimo. Uhum. O que falta hoje, no meu ver, falta referência. É isso aí. Nós estamos perdendo as nossas referências e muitas vezes nós não estamos sendo referência. Um jovem cristão, a primeira coisa que ele precisa anelar é ter alguém como modelo. Isso. Né? Na minha juventude, eu tive alguém como modelo. Eu estou longe de ser como o Reinaldinho era, cara. Mas Pra aí quem o não modelo- sabe, mas pra quem não ele sabe, sempre- fala só quem é o Reinaldo. Porque às vezes quem tá Cara, o assistindo não Reinaldo conhece. O Reinaldo é um irmão. um dos absoluto, né? cristãos mais absolutos. Consagrado ao Infelizmente Senhor. ele partiu para Partiu. o Senhor, mas ele foi um dos cristãos mais absolutos que Doou sua trabalhou vida fielmente em prol da igreja, né? Não por Cristo e a desprezou, igreja em Belo Horizonte. não desprezou Né? E a não sua só em Belo mocidade. Horizonte, né? Ele não Na desprezou região a sua sei. mocidade. Não desprezou a sua Ele largou tudo mocidade. que ele Sim, tinha sim. para poder servir o Senhor. É verdade. E eu via ele, a cada vez que ele falava, a cada vez do labor dele, eu falei assim, cara, eu quero ser igual a ele. Amém. Tinha Então, referência. Era a minha Tinha referência. referência. Eu sempre buscava, assim, puxa, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ele. Sempre buscava essa referência e isso Sim. me guardou. Eu tô longe de ser como ele é, como Verdade. ele era. Sim. Mas por ter uma referência, Amém. você tem uma busca, você Amém. tem uma meta, Verdade. você Um tem um objetivo. objetivo. Uma visão e Então uma isso condição. te guarda. É. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente Não, vai jamais. cair, Sempre. né? A Estamos gente não sujeitos. vai pecar. Lógico que a gente sofre, Isso é é a condição do muita ser pressão, é humano. muita coisa. A gente sofre com essas coisas. Sim, verdade. Só quando a gente tem uma referência, é diferente. É, A gente tem uma busca, Você né? tem que lutar por uma causa, O né? mundo inteiro jaz no mar. É a Não, palavra que é, diz. o mundo não tem esperança para o mundo, jovem. Não existe esperança. Não existe esperança. Então hoje, nós como jovens, temos que aprender a nadar contra a correnteza. Sim. Sim. Temos que Contra a aprender, correnteza. cara. É. Não adianta ter um Aprender. pouco mole não, senão você vai ser tragado, É. você vai ser conformado a esse século, tudo vai ser normal. É. Tem nada a ver não. Não, é Pode verdade. também. Cara, É é verdade. nadar contra a correnteza. O inimigo veio de forma forte. Sim. Mas maior é o espírito que está em nós do que o espírito que habita, que atua nos Que filhos da da desobediência. Amém. É verdade. Então você precisa conhecer o seu Senhor. É verdade. Precisa Essa saber questão- quem é esse Deus. É verdade. O jovem, você jovem, tem que saber a origem mesmo, né? O motivo por que você foi criado. Sim. É a mesma coisa você comprar uma TV de plasma, sei lá, uma Smart TV de 50 polegadas e usar ela como uma mesa, não usar ela como uma TV. É. Entendeu? Então, se você jovem não está sendo direcionado de acordo com o que consta aqui, que isso aqui é o manual do homem, né? Você realmente está sendo usado de forma inadequada e não para aquilo que você foi designado. Exatamente. Porém, hoje, tem quantos jovens não existem que realmente já são servos de Deus, que frequentam a igreja, né, com frequência, né, e eles hoje têm essa capacidade, que até um termo muito usado hoje em dia, que é a resiliência. Isso. Não importa onde eles estão. Esse termo aí dá a característica para quem tem essa capacidade de não deixar se influenciar por nada negativo, Isso. por nada que vai abalar aquilo que ele tem como base, aquilo que ele tem como
como Sua estrutura. uma visão, a sua estrutura. Aquilo que ele tem certeza que vai levar ele para um caminho de luz Amém. e não um caminho de trevas. Isso mesmo. Digamos assim. E com base nisso aí, eu queria propor aqui uma discussão aqui. Uhum. Qual que é o objetivo da vida do jovem hoje? O jovem ele vive para quê? Em função de quê? Em prol de quê? Porque eu conheço várias pessoas que o objetivo de vida deles, né, é ganhar muito dinheiro, ser bem sucedido, né, na carreira dele, profissional, comprar um carro bom, ter uma vida social, um status social, né, bacana, ter uma casa, uma família, tudo estruturado. Daqui a pouco já vai acabar. Eu posso compartilhar algo? Lógico. Eu lembrei de um versículo, olha. Isso serve para qualquer um. Sim. Não apenas para o jovem. Se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas a esta vida, a essa terra, né? sim, Nas coisas Sim. dessa terra, Sim. naquilo que essa terra pode nos oferecer, nós somos mais infelizes de todos os somos outros mais homens. miseráveis Sim. de todos os homens. Então, a gente merece repetir esse versículo. Amém. Né? Sim. Sim. Se a nossa esperança em Se Cristo limita, se limita apenas a esta vida, Sim. somos os mais infelizes de infelizes. todos os homens. Eu Ou queria- miseráveis. Eu queria citar um exemplo, Jó. Jó era um cara que tinha tudo, mano. Tinha tudo. Já é um Uma cara. família maravilhosa. Jó era Uma Jó. família maravilhosa, filhos e filhas, bens, riqueza, uma mulher. O cara tinha conhecimento, né? Tinha respeito. respeito. Cara, mas só que Satanás, ele foi ao Senhor, né? Falou, ó, é fácil Jó Ele te tem adorar. tudo, né? É fácil. Desse jeito. Desse jeito até eu te adoro. É verdade. Então o Senhor foi tirando, né? O senhor não foi o que o senhor tirou, o senhor permitiu Permitiu, que Satanás perfeitamente. tocasse e tirasse. Você Isso. tirar, Foi Qual seria permitindo, né? a E atitude o que dele? aconteceu com o Jó? Ele permaneceu, né? Mas Diante de o todas as mais coisas. incrível disso aí é que no meio de toda essa situação, de todos esses ventos contrários, chegou amigos. A própria esposa dele falou, cara, É, Você vai amaldiçoa ficar- esse Deus. cara, amaldiçoa o Amaldiçoa, jovem, meu. Aí eu quero chegar no ponto. E mesmo assim ele não foi influenciado. Não foi influenciado. Ele não foi. Exatamente. Ele era firme no Não, propósito jovem, dele. ele tinha um propósito. É isso mesmo. Ele tinha uma visão, né? Visão. Mas aí que eu quero tocar mesmo em relação a Jó, porque a gente tocou nessa questão das coisas terrenas, né? Não conseguir preencher o nosso vazio. Se a nossa esperança estiver nessas coisas, nós somos considerados mais felizes de todos os homens. Exatamente. Então, nessa experiência de Jó, 2 capítulos ele permaneceu fiel ao Senhor. Sim. E os outros capítulos, vai até 40 e tantos, foi uma discussão assim tremenda. Foi. Os amigos foram visitá-lo, né? e ali ficaram 7 dias e 7 noites ali calados. Imagina essa situação, cara. O cara ali doente, sentindo dor e calado. Você não tem o que falar. É uma situação tão lastimável que você não sabe o que falar. Essa era aquela condição, né? Sim. E teve um lá abençoado de Deus que falou, olha, você tá Graças ao passando Senhor. isso tudo aí porque você foi infiel. É verdade. Ou seja, tocou o quê? Tocou Não é, no ego do Jó. Aí eu quero enfatizar para o jovem é o seguinte, olha, Jó falou pro Senhor que ele conhecia o Senhor só de ouvir. Sim. Diante de tudo aquilo que foi exposto, o Senhor iluminou o coração dele e ele concluiu, mas agora os meus olhos te veem. veem. Jovem, se você quer ser influenciador, É isso aí. você precisa ver o Senhor. Amém. Senhor. Por isso, Jó se arrependeu no pó Foi. e na cisma. Ou seja, um viver de um cristão é um viver de arrependimento. Sim. Esse é o precisa primeiro ver passo. isso. O primeiro passo é você reconhecer quem você é. Sim. Depois buscar andar com aqueles que de coração Amém. puro e Amém. igual É isso mesmo. buscar ter as coisas não é errado. Você tem que ter. Não. De É forma uma alguma. necessidade. É uma né? necessidade. De forma Só Mas não que deve ser o seu não é o principal principal, objetivo. Isso, o principal entendeu? objetivo. Porque a Bíblia é muito clara, uma das promessas de Deus para nós é que se nós buscarmos o Senhor, buscarmos o Reino em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser Todos serão acrescentadas. acrescentados. Mas por que muitas vezes a gente busca essas coisas em primeiro lugar? Porque estamos permitindo ser influenciados Isso. com o curso Isso. desse sistema. Exatamente isso. Entendeu? O sistema é tão forte, cara, que ele quer nos colocar na nossa mente, nos influenciar, falar assim, cara, você tem que ter isso, É. você tem que ter isso, você tem que ter isso. Meu, você não tem que ter, Deus sabe a sua É necessidade. verdade. Ao mesmo tempo, assim,
às vezes, você está cheio dessa decisão, por exemplo. Você toma uma decisão, um jovem fala, não, eu vou ser assim agora. Só que amanhã, amanhece o dia, vem um monte de coisa, parece que na nossa mente, no nosso coração, a gente perde isso. Então nós temos que ter essa convicção que é uma batalha, é uma luta espiritual, uma luta diária. E você tem que permanecer firme. Tem um versículo aqui em Romanos 14. Veio para nós. Romanos 14, 5. Diz assim: faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Amém. Sim. Então você tem que ter uma opinião bem definida em sua própria mente, que ela não oscile para lá e para cá. Se você, jovem, se basear nisso, para tomar suas decisões e a todo momento lembrar, por exemplo, na escola, lembrar nos seus pensamentos, eu sou um filho de Deus, eu sou criado por Deus com uma finalidade. Né? Deus quer me usar. Né, como um influenciador da forma positiva dos meus amigos, né, mostrar a vida de Deus para os meus amigos. Se você tem um viver assim, jovem, tenha certeza, você vai ser abençoado, mas grandemente, abundantemente abençoado em todas as áreas da sua vida. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. E nos estabeleceu como luz desse mundo e sal dessa terra. Amém. Cara, ser luz desse mundo e ser sal dessa terra é realmente fazer a diferença. E para alcançar isso aí, eu preciso ter um viver coerente. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ter uma intimidade, eu preciso conhecer o meu Deus. E isso, irmãos, não tem segredo, não tem outra forma. É um viver diário. É um viver diário. É uma escolha. É uma escolha diária. Todos os dias eu tenho que escolher conhecer Deus. E a gente tem um caminho muito bem definido. Não pode ser qualquer vento de doutrina que vai desviar a gente desse caminho. A verdade é uma só, cara. A verdade é uma só. Isso me preocupa muito porque a gente vê hoje os jovens serem influenciados, principalmente os jovens, não só uma grande massa, né? Tem jovem que é casado, tem as dificuldades de quando se casa, tem alguns que já estão saindo esse estágio de jovens para uma fase mais madura. E mesmo assim, permite ser influenciado com a situação dessa era. A questão de sair, ver as situações políticas, o caos político, essa crise toda ideológica. Eles saem na rua, tocam panela e não sei o quê. Não porque aquilo ali é uma causa deles, mas porque estão se permitindo ser influenciados por uma correnteza. Por uma massa, né? Exatamente. Então, eu também tenho que ir. Exato. Só que a gente não tem que ir. Primeiro você tem que perguntar o que Deus quer de você, o que Deus diz a respeito disso. Você tem que saber. O que está na palavra? Qual que é o princípio? Esse tem que ser um posicionamento de um jovem cristão, de um cristão, de alguém que ama a Deus, que busca a Deus, que conhece a palavra. Nós somos forasteiros, né, West? Exatamente. Essa pátria aqui, ó, né, terrena, não é nossa. Não, nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Andando na terra, com os olhos no céu. Eu só queria, antes da gente cantar um hino, citar o exemplo prático na Bíblia de alguém que teve esse viver. Sim. Né? Não foi alguém, um super gigante, um super poderoso. Não, foi um jovem, Timóteo, que ele teve como referência Paulo, e mesmo Paulo colocando ele numa cidade em que ele sofreu grande luta, grande perseguição, ele não saiu correndo, nem deixou ser influenciado pelo ambiente. E era jovem. Sim, bem jovem. Mas ele permaneceu. E aí em 1 Timóteo 1, tem muitos versículos, mas o versículo 4, Paulo orienta ele ao seguinte: olha, você vai ficar aí, e aí é para você avisar para as pessoas, olha, parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Esse tem que ser o nosso anelo, a nossa vontade, né? De ter um coração puro, de ter uma consciência boa, de ter uma fé sincera e de permanecer naquilo que Deus colocou para nós. Né? Amém. Eu queria falar só mais uma coisa para o jovem. Não jogue a sua juventude no lixo. Não jogue. Nesse mesmo capítulo, mesmo livro da Bíblia, no capítulo 4, versículo 12, Paulo faz uma advertência
para o jovem Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Amém. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém. Até a minha chegada. Amém. Aplica-te à leitura, à exortação Aplica-te a leitura. e ao ensino. Ah, Cara, se você quer ter uma identidade Senhor e uma Jesus. intimidade com o Senhor, aleluia. você precisa buscá-lo. Amém. Precisa buscar. E uma prática que eu creio que tem ajudado o irmão Ebert, tem me ajudado, tem ajudado o irmão Saulinho e o irmão Rogério, é invocar o nome do Senhor. Porque ninguém pode Senhor invocar Jesus. Jesus se não for pelo Espírito Santo. Amém. E no Espírito Santo é onde que estão as riquezas insondáveis Sim. de Cristo. Amém. E o que te faz vencer. Amém. É verdade. Te faz nadar contra a Sim, corrente. isso mesmo. Por isso Romanos. invoca Jesus. É isso mesmo. Constantemente. Amém. Oh, Senhor Oh, Jesus. Senhor Jesus. Romanos 10:12 diz que o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam. Isso mesmo. E no próximo versículo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa salvação, ela é diária. Diária. Ela é a todo segundo. Amém. A todo Isso momento. mesmo. Então esse nome está disponível. E ele é poderoso para te guardar, para te proteger. E eu também queria deixar só um conselho. Conselho também bíblico, mas por experiência. Obedeça os seus pais, jovem. Sim. Muito bom. Principalmente os seus pais Autoridades. cristãos. Amém. Ouçam a voz deles, sigam os passos Amém. dos seus pais cristãos, que você vai ter uma vida plena. Você não vai ter do que se arrepender, você vai saber enfrentar os problemas com firmeza, até com uma alegria. Não tem, não tem, não, Se Edu? deixar, a gente vira a noite aqui. Exatamente. Esse tema é muito É rico abrangente. demais. A gente, Pode continuar. Tem muita coisa, às vezes, né? um outro programa a gente Sim. às vezes continua, Se né? deixar, vai Não vai embora. ser semana que vem, porque semana que vem vai ser especial. Mas no prepare-se. outro programa a gente pode discutir mais Amém. a fundo esse tema. Isso né? mesmo. É verdade. Quem que vai cantar para nós hoje aí? Ó, o título desse hino. Fala comigo. Vamos falar juntos. Peraí, deixa eu abrir Pega aqui, aqui, deixa eu abrir aqui. no nosso inário, é o suplemento 27. O título dele é Ser um Jovem Útil. Amém. Sim, ser um jovem útil. Amém. Aleluia. Útil a quem? Adeus. A Deus. Adeus. Amém. Nossa, Senhor Jesus. Tá deixando. Graças a Deus. Amém. O Senhor me honrou. É um pai de hoje. Ser um jovem útil ao Senhor aqui. Isso é o que eu devo almejar. Ao Senhor me entregar. Minha vida vou consagrar. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalhe em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu, Senhor, para ser um vencedor. Torna-me coluna para te servir. Faz-me submisso a teu falar. Ouve o meu rogo a ti, dia a dia cresce em mim. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu, Senhor, para ser um vencedor. Aleluia! Então, a gente vai encerrar por aqui esse programa. A gente espera você semana que vem. Mas antes, quero deixar um recado para vocês. Nem sempre o céu vai amanhecer azul, límpido, claro. Às vezes na vida
parece que tem um monte de nuvens É verdade. cinzas, carregadas, que insistem em permanecer sobre nós. Mas você tem que ter a certeza aí no seu coração que ainda assim, Ainda assim. acima dessas nuvens, tem um sol brilhante, Sim. imutável. Imutável. Cristo é o sol da nossa Amém. justiça. Amém. Ele está sempre nos aquecendo. Amém. Então, no final do programa agora, curta, nos acompanhe no YouTube, no nosso canal Jovens com uma Causa, Amém. também na página da internet Café e Comunhão. Escreva. Às vezes você tem vontade de discutir algum tema, escreva para nós, tá? Pode mandar mensagem. E coloque agora embaixo do vídeo, hashtag Jovens com a Causa e coloque o seu nome. Amém. Porque semana que vem nosso programa vai ser online Nossa, e nós vamos sortear um livro especial para você. Amém. O programa de semana que vem Sim. a gente vai estar com um irmão da África contando Amém. algumas experiências. Amém. A gente espera vocês até lá. É isso aí. Amém. Só mais uma coisa, não deixa. Ah, verdade, não deixa para amanhã O quê? o café e a atitude que você pode tomar hoje. Aleluia! Aleluia. Amém. Vamos juntos. Então,